Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Yuri Vidal aqui do canal No Alvo e hoje o tema é estocástico lento, tá bom? Você que quer aprender um pouquinho do que é essa ferramenta, quando utilizar e como utilizar, eu vou trazer para vocês uma aula que eu apresentei lá dentro do canal do Multibot, tá? Lá dentro da plataforma educacional do Multibot. Nós temos uma sala de análise, uma sala educacional de 9 da manhã às 17 horas da tarde e todos os dias de 2 às 17 comigo, tá? Para quem não conhece o Multibot, é uma casa de recomendação. Nós recomendamos compra e venda de ativos em bolsa de valores. Você que não tem experiência nenhuma com bolsa de valores, o melhor caminho para começar é pelo Multibot, na minha opinião. Então, só por estar aqui nesse vídeo, já ganhou 7 dias gratuitos para viver lá a experiência Multibot, tá bom? Vem com a gente e vem aprender um pouquinho sobre o estocástico. E dúvidas, fique à vontade para me perguntar, ou lá na sala do Multibot, ou até mesmo aqui nos comentários embaixo do vídeo. Tá? Quem não conhece a plataforma Multibot, tem o QR Code aqui no cantinho, que você pode passar lá, né, e falar ao vivo com a gente na sala educacional, seguir as nossas recomendações e viver a experiência Multibot lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, vamos falar então aqui sobre o estocástico. O estocástico é um indicador oscilador que varia de 0 a 100, tá? E ele mostra de uma maneira geral a força compradora ou vendedora naquele período de tempo. Tá? Lá na sala do Multibot eu cheguei a comentar um pouco da constituição, da fórmula, né, que se desenvolve. Tá? Ele é então uma linha em que uma variável considera o último fechamento com a relação das máximas e das mínimas dos candles de um período que você determinar. E a média seria a média desses três candles com base nessa variável que se desenvolve, tá, dessa forma matemática mencionada. O que eu quero dizer com isso é que, de maneira prática, o estocástico ele vai te mostrar quando você tem muita força compradora e muita força vendedora. Muita força vendedora com preço abaixo da linha de 20. Muita força compradora com preço acima do 80. Enquanto o preço vem abaixo do 20 e sai, ele está te dizendo que a força vendedora finalizou e iniciamos então uma tendência de alta neste período em que você tem o preço trabalhando, né, se deslocando do extremo 20 para o extremo 80 e regiões acima. Então, nesse período, o estocástico está dizendo que temos uma tendência de alta dominando. Chegou aqui em cima e permaneceu, muita força compradora, uma força além do que, né, do normal, um pouco além do que os últimos períodos estavam mencionando. Uma vez que a força compradora diminuiu ou foi vencida, o estocástico volta abaixo do 80, apontando para baixo e segue até a região de 20 ou regiões abaixo. Tá bom? Esse tipo de comportamento vai ser muito comum em ambientes como consolidações. Em consolidações, o preço vai variar, ou seja, o estocástico, tá, vai oscilar do 0 a 100, do 20 a 80, né, a tendência dominante, força compradora, permanecendo acima do 80, muita força compradora, saindo para baixo do 20, força vendedora, permanecendo abaixo do 20, muita força vendedora. Em uma consolidação você vai trabalhar considerando sempre os extremos do estocástico. Beleza? Deixa eu pegar um exemplo então do estocástico em consolidação. Pode ser aqui,
né, no índice futuro, em 10 minutos. É um tempo gráfico em que eu gosto de trabalhar. Considerando então essa consolidação aqui, mesmo com esses rompimentos falsos. Tá? Vamos considerar então como o estocástico trabalha nessa região. Vamos tentar entender um pouquinho. Deixa eu colocar o estocástico aqui. Por que ele não está? Acho que, opa, tá aqui. Aqui, ok. Observe então, dentro de um cenário de consolidação, este fundo, estes fundos no estocástico, todos o mais próximo possível à linha de 20. Este topo, próximo à linha de 80. Este topo, próximo à linha de 80. Tá. Aqui o preço não teve força para chegar à região de 80. Aqui teve região de 80. Aqui não teve. Esse fundo, próximo à linha de 20. Este fundo, próximo à linha de 20. Tá bom? Este fundo com este fundo em cima, né, de regiões de outros fundos. Aqui então conseguimos perceber um outro comportamento que são as divergências. Um comportamento muito comum dentro de consolidações em que o estocástico pode te ajudar a obter bons resultados. Esse caso aqui, por exemplo, nós temos o estocástico dizendo que nesse fundo temos muita força compradora e que neste fundo a força nem tanto compradora assim. Desculpe, vendedora, tá? Que nesse fundo temos muita força vendedora, muita força e nem tanta força vendedora assim. Nem tanta força vendedora, muita força vendedora. Isso traz o que? Uma divergência gráfica. Temos esse fundo com esse fundo menor, este fundo com este fundo maior ou quase o mesmo nível. O que o estocástico está dizendo aqui é que quando o preço fez este fundo, esse rompimento foi um rompimento falso. E que quando o preço fez este fundo com muita força vendedora e este fundo com nem tanta força vendedora, que neste rompimento aqui foi um rompimento falso. Beleza? E que esse topo aqui eu tinha muita força compradora e nesse topo aqui nem tanta força compradora. Essa divergência aqui com essa divergência aqui. Então esse rompimento aqui foi um rompimento falso. Tá. Uma outra condição interessante que ele mostra, nesse caso aqui onde nós tivemos uma divergência de topo e uma de fundo logo em seguida, esse tipo de padrão você logo deve identificar essa formação gráfica, tá? É muito comum e muito utilizada para identificar os padrões de alargamento ou os famosos Search and Destroy Day, onde o preço abre, faz uma máxima, perde a mínima, rompe a máxima, perde a mínima, rompe a máxima novamente, até que o padrão seja quebrado, né, ou modificado. Esse alargamento aqui ainda existe e aí, na minha opinião, ainda deve ser considerado, tá, a possibilidade ainda do preço voltar a essas regiões de fundo e se perdendo, quem sabe até a esta linha em algum determinado momento o preço vir buscar aqui, tá? Só vou considerar esse alargamento um rompimento dessa linha, um pivô de alta acima dela.
tá bom? Esse é um tipo de comportamento em consolidação. Mais um exemplo aqui em consolidação é a Natura. Tá, um papel que vem com muita consolidação, né, tanto no gráfico semanal como diário, e 60 minutos. E são boas oportunidades para encontrarmos as famosas divergências, como nesse caso aqui. Esse ponto com este ponto, este topo com este topo. Aqui não temos divergência, perceba, esse topo mais alto e esse topo mais baixo, assim como o estocástico, então não é divergência. Agora, esse topo com este topo, sim. Este topo aqui com este topo, sim. Este fundo com este fundo. E aqui. Tá. Topos aqui ó, divergentes. Perceba então que a divergência ela é, na maior parte das vezes, dentro de consolidações. Em tendência, também podemos encontrar divergências, porém elas se tornam muito mais erráticas. Tá? Por exemplo, aqui no dólar, nós tivemos algumas divergências e o preço caindo. Mas toda a compra que foi realizada nessas regiões, rompimento da máxima, sai comprado, foi estopado. Rompimento da máxima, sai comprado, foi estopado. Saiu comprado, ainda não foi estopado, mas também não teve bons resultados. Normalmente as divergências tendem a vir testar o topo anterior. Tá? Porém, em tendência, como é a que temos no dólar, deve ser considerado então as divergências de topo. Se eu tenho uma tendência de baixa, vou procurar divergências de topo, como essa aqui, que sim produziu bons resultados, o preço veio buscar o fundo. Deixa eu acho encontrar mais algumas. Divergência de topo. O dólar talvez não tenha. Aqui. Aqui chegou a produzir. Esse topo com esse topo não. Aqui. Este topo com este topo. Né? Ou até aqui, podemos dizer. E o preço veio buscar o fundo. Tá? Então, em uma tendência de baixa, busque divergências de topo. Em uma tendência de alta, busque divergências de fundo. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma divergência de fundo em BID, por exemplo, que teve em tendência de alta. Não necessariamente. Acho que pose 3, talvez. Aqui, início de uma movimentação. Este fundo com este fundo. Este fundo. Né? Aqui não foi bem considerado. É um fundo gráfico, o estocástico somente considerou um pullback. Com esse ponto, não chegou a ser divergência. Tá, vamos tentar cair o tempo gráfico para tentar tornar mais sensível. Aqui sim, uma divergência de fundo em positivo. Tá? Que produziu, inclusive, um belo movimentação de alta, né? Uma bela movimentação de alta na sequência. Mais uma passada em CSN. Aqui, por exemplo, olha só, o CSN em tendência de alta por muito tempo, o preço caindo, o estocástico mostrando, né, uma leve alta e o preço volta a subir. Qualquer compra no rompimento dessas máximas jamais foi estopada, porque foi usada uma divergência a favor da tendência. Tá bom?
Importante considerar que esse tipo de comportamento aqui também é um comportamento onde o preço está em tendência. Ó, um preço sempre trabalhando acima da média, e o estocástico usa como suporte não mais a linha de 20, e sim a linha de 50 ou, quem sabe, a linha de 80, como nesse caso. Tá? Numa tendência de alta forte, o estocástico permanece trabalhando acima da região de 80 e o suporte já não é mais o 20, em alguns casos passa a ser o 50, como foi aqui, em outros casos passa a ser a própria linha de 80. Quer ver um outro exemplo no Ibov gráfico diário? Nós temos como suporte hoje a linha de 80, porque o preço está numa forte tendência de alta durante todo esse período. Bom, espero ter ajudado a todos com o conhecimento sobre estocástico. Dúvidas, fique à vontade para perguntar, entrar em contato com a gente pelas redes sociais, lá na sala educacional do Multibot, seguir as nossas recomendações. É sempre, é sempre importante convidar. Deixe aí nos comentários que eu sempre respondo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até mais.